Limiares foi o título perfeito para esse episódio, porque mostrou onde cada personagem está para o fim da temporada. Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou falar minhas primeiras impressões sobre o 8º episódio da terceira temporada de From, conhecida aqui no Brasil como Origem, mas desde já eu peço o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para notificação de um novo vídeo. Esse episódio, ele mostrou como cada personagem está pensando e se comportando de forma que já compreendemos, que já ficamos bem cientes de como ele poderá agir quando o caos se instalar na cidade. Eu vi algumas pessoas em suas revisões sobre o episódio passado falando assim, quem era a Coxa para estar questionando a autoridade de Boyd. Porém, nesse episódio, quando a gente vê Donna fazendo isso, então é porque a série chegou em um outro patamar. Donna, ela deixa claro para Boyd que as pessoas não aceitaram Sarah. Elas engoliram aquela história porque Boyd ainda tinha alguma autoridade e porque Donna deu apoio. Agora, com Fátima, ele não conseguirá o mesmo resultado, porque as pessoas não confiam mais nele. O momento em que Boyd se encontra agora na série é que não importa Fátima, Sarah, a cidade, e sim a segurança de Alice. E quando ele propõe fazer com que Alice e Fátima fujam, ele até mesmo chega a dizer ao seu filho que se for preciso algum movimento errado de Fátima em relação a ele, que tome a mesma atitude que ele tomou com Abby. E falando em Abby, Donna tem sempre em mente aquele momento que ficou na mira dela, antes de Boyd ter agido daquela forma. E agora ela está lidando com as pessoas da casa colonial, que foram as mesmas que no primeiro episódio invadiram a casa da senhora Liu e roubaram os alimentos, e que agora querem um nome para culpar pela morte de Tilly. Na verdade, eles já têm um nome que eles querem, que é o de Sarah, e Donna já diz para Boyd que é melhor conversar logo com a menina, porque, independente se ela matou ou não, será ela o bode expiatório. É claro que chega um momento que Boyd conta que, na verdade, foi Fátima quem fez. E é então quando vemos o limiar de Donna, que é a proteção das pessoas da casa colonial. Até no episódio passado ela já queria tirar Fátima de lá. E principalmente a ordem na cidade. Se for preciso entregar Fátima, por mais que ela ame a menina, como ela diz, que é como uma filha sua, ela vai entregar, para que todos possam se acalmar lá. Foi bom saber esse pensamento de dona, de líder, de entregar qualquer um, desde que a ordem seja mantida. Vai ser bem interessante ver o comportamento dela nesses últimos episódios. E indo para Kenny, me surpreendeu que ele foi o único a defender Sarah. Imaginar que ele agora acabou de perder a mãe, que ela foi a culpada pela morte do pai dele, e mesmo assim ele está lá defendendo ela. É até uma coisa que a Costa questiona ele. Ele diz: com ela é diferente, ela está mudada. E eu acho que esse novo pensamento que ele tem em relação a Sarah vem muito lá da segunda temporada, quando ele esteve nas ruínas com ela e com Boyd e viu ela ser atingida pelas visões que as entidades mostram para ela e o quanto ela sofre com isso. Ela chega até a dizer que ele foi uma das vítimas da maldição da cigarra, lembrando que isso só foi impedido porque a senhora Liu conseguiu acordá-lo a tempo. Vai ser bem interessante ver esse enredo final de Kenny na temporada. Quando a Casa Colonial, com certeza, vai fazer uma caça às bruxas a Sarah, se ele vai defendê-la ou não. Em meio a isso tudo, Sarah está completamente alheia que ela está sendo acusada de um crime. Mas o bom é que a série colocou que ela tem testemunhas, que é Victor, Tabitha e Jean, que a viram na cidade. Porém, de nada vai adiantar isso se eles não tiverem com ela no momento em que for acusada. E que bom que Sarah está envolvida em um momento tão importante da série, que é esse que Victor finalmente descobre o que aconteceu com as crianças que Tabitha tanto precisa salvar. Foi uma descoberta mais ou menos que a série deu, mas que ela estava ali para ajudá-lo, ele até olhava para ela de uma forma carinhosa e ela também respondia de forma a encorajá-lo.
a ter as respostas, até quando ele se lembra que precisa ir ao porão da igreja, que era onde ele brincava com Heloise. Na verdade, ele disse que o porão da igreja era o local onde Heloise não gostava de ir, que ela tinha medo, mas que ele acabou lá enquanto estava procurando ela. Ele diz uma coisa até importante, que Heloise era boa em se esconder. Até agora a gente não tem muita certeza se Heloise está morta. Mas é ali quando ele, Sarah e Tabitha vão e ele começa a se recordar do que aconteceu, que na verdade não foi Jasper que falou com Christopher, que foi o menino de branco. E ali no porão da igreja, ele tem a visão do menino de branco conversando com Christopher e fala para ele a seguinte coisa: as respostas para o fim estão no começo. Começou com as crianças, o que os outros fizeram com elas, as pessoas que elas amavam, as pessoas em que elas confiavam. As crianças nascem na escuridão e então elas foram mortas na escuridão. Mas alguém que as amava contou-lhes uma história. A história deu a elas esperança, e quando as crianças deitaram-se nas pedras, elas derramaram sua esperança nas raízes que foram o símbolo, e as raízes se tornaram a árvore. Então, Sara conclui que as raízes são da árvore das garrafas, e Victor até diz que o menino de branco queria que Christopher atravessasse para poder salvar as crianças. É quando vem essa grande revelação, que na verdade Miranda nunca falou para Victor que aquela árvore era especial. Foi Victor quem contou para Miranda como ela poderia salvar as crianças atravessando a árvore. Agora fica claro que as crianças realmente passaram por um ritual, que foram os pais delas que as entregaram para isso. Agora, um motivo, vamos ter que esperar a série até o momento que ela quiser responder. E falando em respostas, tivemos aquele momento tenso entre Jim e Jade, quando Jim vai pedir para que Jade não coloque mais sua família em risco. E Jade mostrou que vai fazer qualquer coisa para poder sair daquela cidade. Esse é o limiar dele. E Harry observou toda aquela situação e disse para Jim: você sou eu há 40 anos atrás. O conselho que te dou é que quando sua esposa falar, escute, porque eu não escutei Miranda. Fazia muito tempo que eu não sentia uma empatia por Jim. Mas agora nesse episódio teve porque Jade é a imagem do quanto ele está parado. Julie falou sobre isso no episódio passado, que Jim agora tem medo de procurar respostas porque ele colocou na última temporada pessoas em risco, como Donna. Outro momento do episódio foi a viagem do tempo de Julie, que ela foi cada vez mais puxada para o passado. Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, porque eu não concordei com a forma como a viagem do tempo foi incluída na série. Ela foi muito mal feita, não teve muita explicação. É preciso mais tempo para que um tema sobre esse seja incluído na série. Então, meu próximo vídeo será sobre isso. E falando em limiares, como o título do episódio, Fátima e Eldin só está começando. Como ele disse, existe um bebê, mas ele não é seu. Então, esse arco, ele só vai ser concluído no próximo episódio ou até mesmo no último. E eu prefiro esperar um pouco mais para falar sobre ele, porque agora só teve mesmo o encaminhamento para os acontecimentos. O que eu gostei nesse episódio foi ver como os personagens estão pensando e o início de uma resposta sobre o que aconteceu com as crianças, mas não gostei do roteiro de respostas fáceis, e principalmente o que falarei mais em detalhes depois, que é a má introdução da viagem no tempo de Julie. Mas o que você achou do episódio? Foi uma boa preparação para o fim da temporada ou não? Deixe a sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.